Fala aí galera, aqui quem fala é o Gustavo W. E aí eu vou começar uma série pra ensinar vocês que não sabem jogar lore, nem o que tá acontecendo a jogar lore. E talvez conseguir uns brasileiros aí indo pro sazonal algum dia, ganhando torneios aí, mundo afora, né? Vamos lá. Aula zero, eu vou chamar de aula zero porque isso é o básico do básico, gente. Sem isso você não joga o jogo em definitivo, assim. Porque vai ter. Porque quando você tá começando, você não pode fazer. Ah, não, isso não é importante. Claro que é importante, é o mais importante, é o básico. Vamos lá. Seguinte, primeiro a gente vai começar explicando a interface do jogo, né? Todo jogador tem uma vida, né? Representada por esse. Eu não sei se pode. Ai. Representado por esse. Oh, droga. Por esse número aqui do lado desses cristais, que são o Nexus, eles são a vida do jogador. E do oponente no lado, né? No lado oposto do seu, né? Você vai estar na parte sempre abaixo. Na parte de cima, o vermelho é sempre o do seu oponente. E nunca vai mudar. Porque, tipo, tá, o oponente é uma pessoa também, mas pra ele a tela vai estar virada de cabeça pra baixo, entendeu? O jogo vai sempre fazer isso pra manter você com a mesma interface sempre, sem você ter que ficar se preocupando com mudanças e tal. E também porque não faria sentido você ver essa mão aqui, beleza. O azul é sempre você. Todos começam com 20 de vida, né? Exceto alguns modos aí, mas isso não interessa, isso é apêndice, né? Isso é coisa extra, você vai saber. Pra começar a jogar o jogo, você vai ter que saber que é 20 pra cada. E é isso. E a mão? Aqui as mãos são as cartas que você tem atualmente, né? Você utilizar. Dá ficar no canto inferior da tela, né? No centro inferior da tela. E vão ter unidades e feitiços. Aqui eu peguei uma péssima mão pra ilustrar, mas porque aqui só tem unidade, mas simplesmente é isso aqui. Essa mão aqui. Você vai poder usar essas cartas aqui. As outras estão guardadas nesse lugar aqui que é o seu baralho, né? Que você vai sacando uma carta por turno. E essa aqui no canto direito é a sua mana. E a do oponente também vai ser representada aqui. Eita. Como eu disse aqui, é o dinheiro do lore. Você usa para invocar a unidade fictícia. É meio que quando você tem no seu banco para pagar um produto, por exemplo. Você tem um. Então você não, obviamente não vai conseguir bancar um produto que custa R$ 2. Mesma coisa aqui. O custo das cartas é representado no canto superior esquerdo. Em todas as cartas, até nos feitiços. E a do teu oponente tá aqui. Tem como modificar isso, mas isso é uma mecânica muito específica para falar aqui. Aqui a gente só trata do básico. Revezamento de turnos. Outra coisa que eu vou simplificar para um entendimento mais fácil do que é o jogo. Seguinte. Você tá vendo essa espadinha aqui. Eu indiquei ela em dois lugares diferentes. Essa espadinha indica o jogador que pode pegar essas unidades aqui. Vamos fingir que você botou essas unidades aqui em campo. Elas vão estar aqui, nessa linha. E você vai simplesmente poder arrastar ela para o campo de batalha, que é essa parte verde aqui no meu caso. E apertar OK. Você pode atacar com suas unidades. Você pode usá-las para causar dano direto à vida do inimigo e etc. Só que quando essa espadinha não tiver com você, você não pode. E esse símbolo reveza. Às vezes você vai atacar no turno par, às vezes você vai atacar no turno ímpar. Depende da partida, depende da sua sorte. É aleatório, o jogo simplesmente decide quem vai começar atacando, quem vai começar defendendo e essa espadinha troca de lugar a cada turno. Tanto que tem até uma animaçãozinha que a espadinha quando você termina o round, ela pula daqui pra cá e liga de novo. Isso reveza, como tá aqui.
Olha, vou explicar das coisas básicas. Os ataques. Você pode pegar, as unidades originalmente vão estar aqui embaixo. Você pode puxar as que você quer para causar dano direto ao seu inimigo. Só que seu inimigo também pode ter unidades aqui. Daí, tirando uma mecânica ou outra que você pode escolher quem ele bloqueia ou não, na maioria das vezes ele vai poder escolher o que ele quer bloquear, né? Ele vai puxar as unidades dele, ver os bloqueios mais vantajosos para ele e vai colocar na frente. Ele meio que faz uma troca. Ao invés de tomar dano direto na própria vida, ele toma dano na unidade. Que é esse número vermelhinho aqui, ele vai tomar no... Esse número amarelinho aqui, ele vai tomar nessa subtraída, esse número em vermelho aqui. Então, depois desse ataque, a Sejuani vai ficar... Essa unidade aqui vai ficar com 3 de vida apenas. Ah, e a unidade revida também. Então, como esse número aqui é maior que esse bicho morre. E esse bicho vai ficar só com 1 de vida e esse outro morre. Pela mesma lógica, você tem que fazer cruzado aqui para ver o que vai acontecer. E tem alguns acréscimos aqui. Tem unidades que lançam habilidades no centro do campo, que é um efeito que você ataca, ela ativa. Essas unidades, quando você bota durante o ataque, ela vai ativando da esquerda para a direita. Não sei se você consegue entender. Basicamente, essa vai pôr o feitiço dela na pilha. Vai ir pro centro. Só que daí essa vai pôr do lado. E do lado. E daí esses negócios que elas colocaram na pilha vai ativar daqui pra cá. Ou seja, vai ativar esse efeito primeiro, esse segundo, esse terceiro. Entendeu? Beleza. Os decks têm certas regras para serem criados, né? Exceto quando o jogo resolve, né, criar uma regra específica para algum torneio, mas isso não interessa no começo que você tá jogando ranqueada, é sempre essas daqui. Não muda. São 40 cartas no total, 6 cópias de campeões, né, que são as cartas de raridade mais alta. 2 regiões no máximo, né? Que é da onde você vai tirar suas cartas. A partir do momento que você escolhe uma carta de uma região e uma da outra, meio que o destino do teu deck tá selado. É só daquelas 2 regiões que saem as cartas e ponto final. São 3 cópias por carta, né? Você não pode, por exemplo, botar uma carta 4 vezes. Isso não pode. Isso não pode em nenhuma ocasião, aliás. Nenhuma. A Riot nem criou modo especial para poder usar mais de 3 cópias, até porque não faz sentido. Esses são os decks de baixo orçamento que eu recomendo para vocês. Isso eu mantenho até hoje, tá? Eu já fiz essa apresentação faz bastante tempo. Só que são basicamente esses os 2 decks que eu recomendo mais para você fazer. Tem algumas alterações que dá para fazer, mas quando você tá começando o jogo, você não pode se dar muito ao luxo de alterar um monte de coisa. Porque você geralmente não vai querer jogar muito no começo, né? Às vezes você não tem tempo e também, às vezes, e também você vê como um hobby, né? Você não acha que você já vai para um torneio importante. Então, eu recomendo isso para você começar a jogar. Se você estiver rushando, né? Talvez eu recomendasse coisas mais robustas, né? Com algumas cartas diferentes das que estão aqui. Só que quando você quer só jogar e pronto, e daí evoluindo, ganhando carta, esses são os principais. E esse daqui é mais baratinho, tá? Tanto que tá o preço aqui, em fragmentos, né? Tá o preço em fragmentos aqui. Eu fiz no Excel essa tabela. E basicamente esse é muito mais barato que esse. Só que eu recomendo que você jogue de decks agressivos, tá? Decks controle, primeiro, não estão muito bons.
como vocês veem nos vídeos do meu canal, que eu falo geralmente que deck controle é um arquétipo morto hoje em dia. E decks mid-range são mais caros. O jogo te dá de bandeja um monte dessas cartas que estão aqui. Principalmente de Ilha das Sombras. Só de campeão, 2 Elises aqui já vão estar na tua conta. Ele já vai dar pra você de bandeja 2 Elises. E 2 Miss Fortune também. O GP você vai ter que se virar depois pra encontrar. Eu não tô incluindo rotação na conta porque eu tô considerando que você vai jogar no modo eterno de qualquer jeito. Porque o jogo te obriga a fazer isso. Porque hoje em dia os decks iniciantes que eles dão não vão no modo padrão. Nem tenta, porque não vai. Um monte dessas cartas saíram. Dizimar saiu, Fervor saiu, a própria Elise saiu. Tipo, o Gangplank saiu. Não tem como você jogar no modo padrão com esses decks mais. Tá? Isso é um erro da Riot. Mas também eu acho que a pessoa tem que ter como desenvolver. Eu gostaria que a pessoa tivesse liberdade para escolher se queria se ferrar na ranqueada ou aprender aos poucos na normal game. Eu queria que a pessoa pudesse tomar essa decisão. Mas infelizmente a Riot proibiu vocês de tomar. Eu vou explicar agora o que cada carta significa, né? Quando a raridade das cartas está aqui embaixo, é essa gema. Tá vendo? Quando é uma gema verde, é que ela é comum. Isso impacta alguma coisa no jogo? Basicamente, se você considerar essas 3 aqui, não impacta nada. Só o custo mesmo, só para você montar o deck. Mas como você é iniciante, tá sem carta, precisando farmar, o custo importa. Então é melhor explicar. Essas cartas aqui comuns custam barato. Se não me engano tá aqui também, né? Quanto custa? É 100 de fragmentos para cada e coringa comum. Raro já sobe para 300, já triplica. Épico já faz o vezes 12 o custo da comum. E campeão faz vezes 30 o custo. E qual que é a diferença do campeão para as outras cartas? Ele tem uma mecânica básica de evoluir. Ele pode virar uma carta melhor durante o combate. Você cumpre um requisito que está aqui embaixo e ele vai lá e evolui, né? Que eu não vou ter a carta evoluída da Catarina aqui, mas se ela golpear uma vez, ela sobe de nível e retorna para a mão. Isso é a peculiaridade da Catarina. Ela retorna para a mão quando ela bate e ela evolui ao mesmo tempo. Confuso, mas os outros campeões têm. Nem todos os campeões retornam, então pode ficar tranquilo que seu campeão não vai voltar para a mão e você tem que gastar o custo dele de novo. Fiquem tranquilos. No canto superior direito tem a região, que é aquilo que eu falei para montar de deck. 2 por deck. No canto superior esquerdo tem o custo, quanto você vai investir na carta. No número amarelo vai ter o poder ou o dano, como você preferir. E no canto inferior direito vai ter em vermelho a vida. Seguinte, as cartas têm coisas escritas aqui que basicamente você vai poder ler durante a partida. Eu não vou falar pra você decorar nada porque eu decorei depois de tempo também, tá? Você tem que ser autodidata. De tanto jogar, você vai decorar, bater o olho nessa carta e lembrar. Quando um aliado recebe barreira, ela ganha 2 de ataque. Ou nessa daqui que ela reduz os custos dos dragões. Ah, e detalhe, eu esqueci de comentar que aqui no meio pode estar escrito uma coisinha que isso representa um tipo de carta. Por exemplo, aqui, dragões. Ela não é um dragão, mas as cartas que ela barateia tem escrito aqui, dragão. Entendeu? Esse aqui é um mapa de Runeterra, né? Que é basicamente as regiões do jogo. Se a gente só considerando as regiões básicas, a gente vai ter aqui, tipo,
Bandópolis, que é a 10ª região. Ilha da Sombra, Sentina, Iônia, Piltoverzão é uma região só, apesar de ter 2 símbolos aqui, é uma só. Shurima, Targon, Demacia, Freljord, Nox. São 10 regiões. Tá? São aquilo. Eu só fiz pra ilustrar, porque isso é da história do jogo e não me interessa explicar aqui. Você não precisa saber a história pra jogar o lore, não, tá? Feitiços. Agora vamos falar dos feitiços. Seguinte. Os feitiços têm uma peculiaridade a mais. Além de tudo que eu falei. Raridade aqui, região aqui, custo aqui. Beleza? Só que tem essa botinha, esse relógio e esse brilhinho aqui. Basicamente, os feitiços têm restrições de uso. O feitiço súbito não tem restrição alguma. Você usa a hora que ele quer. Mas geralmente, a Riot não cria, por exemplo, um feitiço súbito que faz um efeito destruidor na partida. Ela não usa. Ela não faz isso. Porque ela sabe o problema que geraria, né? Ela sabe o problema que isso geraria. Porque imagina, quão injusto seria você destruir o campo do oponente inteiro sem ele nem poder reagir. Porque é isso que o feitiço súbito faz. Você joga, ele ativa na hora. O que era para ele fazer, ele faz na hora. Sem o oponente poder fazer nada. Isso invariavelmente vai dar mais 1 de vida e mais 1 de ataque, mais 2 de vida para 2 aliados. Não interessa o que o oponente achar disso, vai acontecer. Esse daqui já é diferente. Ele além de ter um custo, ele pode ser ativado em todas as situações que o feitiço súbito pode, né? Ele é só rápido. Só que é o seguinte, ele vai pro centro do campo e fica lá até o oponente decidir o que ele vai fazer com o efeito desse cara aqui. Daí ele pode responder com outro feitiço rápido, né? Um outro feitiço rápido ele pode responder esse daqui ou com algum feitiço súbito, né? Ou seja, ele pode vir aqui e negar seu feitiço com uma negação, porque ela também é rápida. Ou ele pode, sei lá, matar a sua unidade com um feitiço rápido e evitar, por causa dessa condicional aqui, que ele causa 3 de dano a alguém pra causar 3 de dano. Esse para é uma condicional. Se isso aqui não acontece, isso não acontece também. Ponto. Ou seja, se a unidade morrer antes desse negócio acontecer... E detalhe, essa condicional funciona se ele causar dano. Não interessa se, tipo, a unidade vai morrer. Ela tomou o dano desse feitiço aí, vai acontecer outro. Não interessa, eu tenho só 1 de vida. Não, ele não reduz o dano que ele vai causar na outra coisa devido a esse dano aqui. Se tiver uma unidade de 1 de vida, eu tacar isso, ele bater na unidade, ela morrer, ele vai ir pra onde eu quero. Ele vai causar o dano depois. Ruína é o terceiro tipo de feitiço. É um feitiço que você só pode usar fora de combate. Não pode ter unidade atacando. Nem sua, nem do oponente. Esse feitiço também não pode ser usado em resposta a um outro feitiço. Seja lá qual for. Não pode responder feitiço lento, não pode responder feitiço rápido, não pode responder feitiços respondíveis, porque o súbito não tem como responder, nem o focado. Basicamente, ele é o mais restritivo, só que o efeito dele é absurdo. Tipo, esse aqui mata todas as unidades do campo, suas e do oponente, ele limpa o campo pra você. Por isso que ele é lento. Imagina quão idiota seria você tacar isso daqui. Tipo, um feitiço súbito com esse efeito aqui. Seria injusto pra caralho, né? Imagina a situação. Seu oponente tem 6 unidades. Você não tem nenhuma. Você não tem nada a perder. Você taca isso daí, você ganhou o jogo. Porque geralmente o cara vai perder o campo dele e não tem mais como fazer nada.
E o feitiço focado tá entre o súbito e o rápido. Na verdade, ele é uma mistura de súbito com lento. Porque ele não pode ser usado em resposta a feitiços e não pode ser usado em combate. Né? Quando o combate já tá acontecendo. Quando o combate tá pra acontecer, você bota suas unidades em combate. Você ainda pode continuar usando o feitiço focado antes de você apertar OK. Ou atacar, na verdade, né? E é basicamente a mistura do súbito com lento. Só que a diferença é que ele não pode ser respondido também. Ele age da mesma forma desse daqui. Ele não é respondido por nada. Isso aqui é o mapa dos arquétipos. Basicamente, isso aqui é o que eu mostrei no outro vídeo também, né? Eu já tinha mostrado. Você tem aqui um pedra, papel, tesoura um pouquinho mais complexo. Decks do tipo controle vencem tipos agro, que vencem os tipos combos, que por sua vez vencem o controle. E o mid-range que está no meio, ele basicamente ele pode se adaptar. Ele é o mais adaptável para lidar com esses daqui. Só que tem um porém, a Riot não sabe balancear e você sabe muito bem disso que isso sugere. Eu não vou repetir o que eu falei nos outros vídeos. Se quiserem, podem ver lá depois. Mas isso, eu preciso que você entenda só para pedra, papel, tesoura. O mid-range a gente ignora por enquanto. Ah, e aqui, ó. Tá um exemplo mais bonitinho, eu não sei porque ele botou essas setas, porque ele é só adaptável, mas... Enfim. Eu vou explicar como funciona mais ou menos os decks. O agro age de forma mais rápida, buscando levar o oponente a óbito o mais cedo possível. Se ele tem geralmente menor custo para você fazer o deck e o menor custo das unidades em partida. Ou seja, tanto aquele custo em fragmentos vai ser baixo, quanto aquele custo em mana vai ser baixo. Ele busca causar dano direto à vida do oponente de várias formas. Ou colocando um monte de unidade do nada e você não teria como bloquear todas, acabaria passando algum dano. O controle, ele é o mais lento. Ele busca sobreviver no jogo até que ele possa dar um jeito de te matar. Ele busca, por exemplo, fazendo uma analogia com, sei lá, com a química, por exemplo, um equilíbrio químico. Porque ele busca simplesmente, você faz uma coisa, o sistema faz algo oposto. Você deu dano, ele vai lá e cura. Você botou uma unidade, ele remove, ele volta pro estágio inicial da partida sempre. E geralmente as unidades desse negócio é onde ele começa a querer impactar na partida para ganhar. Porque isso daqui ele só tá se segurando na partida. Geralmente é de forma bem cruel, tá? Ele pode acabar, por exemplo, com agro com um único feitiço de remoção que tire a mesa inteira. Essas unidades são muito absurdas. É nível assim, é coisa que você pode ganhar o jogo só com uma unidade, sem brincadeira. E o combo são cartas fracas individualmente que se completam tão bem e formam um coletivo muito forte. Ele geralmente busca te matar do nada. Tipo, ele é variável. Ele não é nem rápido nem lento. Depende do deck combo que você tá olhando. Ele é o arquétipo que você mais tem que olhar de forma individualizada. Porque ele pode tanto pender para um controle quanto para um agro. Depende do combo que você estiver olhando. Mas geralmente eles têm um padrão. Eles tentam te matar numa única rodada. O mid-range é um misto dos outros. Ele finaliza o jogo nos turnos médios. Quais seriam os turnos médios? 5, 6, 7. Tá? Por aí. 4, 5, 6, 7.
por aí. Ele tenta te matar nesse meio. E ele vai realmente abusar muito de unidade mais do que de feitiço. Por aí ele vai ser só buff e unidade. Muito raramente feitiços. Tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui. E eu realmente espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse negócio. E eu vou abrir, tipo... E eu vou depois, né, ver como eu atualizo, por exemplo, um documento aqui que talvez seja legal de vocês darem dar como um treinamento. Mas são coisas que eu recomendo vocês fazerem, que é tipo jogar no modo eterno, normal game, né? Partidas que não valem rank. E no modo caminho dos campeões para vocês aprenderem o básico do jogo. Tá? Farmarem bastante carta até vocês conseguirem construir o primeiro deck aqui. Inclusive antes de começar de fazer, né, de fazer esse deck, eu recomendo até que nem joguem tipo a normal game para vocês não ficarem frustrados, tá? Tipo, jogue o caminho dos campeões até vocês conseguirem bastante carta. Priorizem duas regiões, Noxus e Ilha das Sombras, para fazer esse deck, porque são as duas regiões desse deck aqui. E daí vocês procurem construir as cartas que faltarem desse deck, tá? Aproveitem bastante o XP inicial que o jogo te dá, né? Ah, e detalhe, você não vai conseguir farmar carta só dessas regiões logo no começo, porque tem o prólogo, né, se não me engano. Que o jogo vai te dar alguns decks, vai explicar algumas coisas mais de forma resumida, em partidas curtas, pra ver se vocês entenderam. Basicamente é isso. Esse foi o vídeo e a aula 0. No próximo eu vou trazer mais coisa. Falou!